Efésios, capítulo 1. Amém? Amém. Glória a Jesus. Capítulo 1 do livro aos Efésios. Glória a Jesus. Do livro de Gálatas, né? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, com toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de ser para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Amém. Pai Celestial, pedimos a tua bênção sobre a tua palavra. Pedimos que nos ajude agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e também eu peço que toma cada pessoa, Senhor. Grande Deus, no nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Podem se assentar. Só assim, estava lembrando que falei ontem no túnel sobre isso, que um pregador, um evangelista pregando tudo sobre o inferno, mas falou que tinha que falar do inferno, mostrou para a igreja, e o pastor, que tinha feito um roteiro, tinha feito umas viagens, chegou cansado, então se sentou ali atrás numa cadeira e adormeceu, e o evangelista se rasgando lá pregando sobre o inferno. Aí quando terminou, o pastor veio no púlpito e disse assim: agora vamos cantar aquele corinho, e nós estaremos lá. Bora, né? E nós estaremos lá no céu, onde o evangelista pregou, né? Então, isso assim para lembrar para nós que às vezes nós temos desligado e não entendemos. Eu quero chamar a atenção, assim, nunca os irmãos quando estiver aqui em cima perguntam quem está triste, quem está alegre. Uma vez eu vi isso, o irmão não ouvi bem, e aquele que está triste, diga amém, ele disse amém. Depois ficou envergonhado perguntando o que o pregador disse. Então não se faz essas pegadinhas aqui, não é lugar de pegadinhas. Descontrair, contar uma história, tudo bem, pode se descontrair. O irmão Brana
Ele era um homem que fazia o povo rir e fazia o povo chorar. Porque tem as horas que rir faz bem, e tem hora que chorar também faz bem. Amém? Uma certa vez o irmão Brano estava assim no bolinho, rindo, brincando, contando história. Ele pediu para o irmão Pierre Green contar a história para ele se desligar um pouco. E eles estavam falando ali, rindo, e o diabo vinha com a roupa assim para orar, e viu ele naquela chocarência e disse: não, eu não vou chegar ali agora, vou esperar. Depois eu levo para o irmão Brano orar por essa peça de roupa. O irmão Brano estava disposto assim, ele vinha atrás e voltou. O irmão Brano chamou fulano tal, que era o diabo: vem até aqui, traz essa peça de roupa para nós orar, que essa pessoa está em grande necessidade. Mesmo ali na brincadeira, ele tinha unção para profeta, para saber o que estava acontecendo. Então tem pessoas que acham errado brincar. Se você olhar na Bíblia, no Salmo, tem 3 vezes. E diz que Deus riu, que Deus vai rir dos seus inimigos. Aqueles que não acreditam nele, pois Deus vai rir, se vocês não acreditarem. Agora vocês estão pagando. É isso. Ora, quando Jesus esteve aqui na terra, nós não vimos nenhuma passagem ele rindo com os apóstolos. Então, pode ser até que existiu isso entre eles, mas nós não vimos, porque Jesus deu caso que ele veio aqui na terra. Ele podia ter casado, ele podia ter vivido uma vida como qualquer um de nós, como um homem. Ele era homem, ele trabalhou, ele fez tudo. Ele podia viver como cada um de nós vive, se fosse hoje ter o seu carro, andar, viajar, tudo. Ele podia ter sido esse. Só que quando ele esteve aqui na terra, ele não viveu por ele viveu por nós. Então você não vê ele rindo, não tem na Bíblia. Sério que eu rindo, mas não vimos na Bíblia. Agora vimos que ele chorou, porque toda a vida dele não era por ele que ele vivia, ele estava vivendo por nós. Amém? E nos deixando um exemplo também. Então a gente pensa assim: então não pode. Pode. Claro, não se pode contar piada suja, não se pode ser rebelde. A gente tem que ter os limites, mas dentro daquilo que nós podemos brincar, dentro de um bom espírito, não tem problema. Amém? Eu nunca me esqueço uma vez que nós chegamos num certo lugar, brincando dentro do carro, e tinha um filho do irmão Adão. O irmão Adão era sisudo, não ria nunca. E o filho olhou para nós e disse: pai, eles riam. Nós rimos bastante, nós se alegramos. Amém? Glória a Jesus. Agora o livro que eu li aqui aos Efésios, agora vocês podem ficar sentados, mas eu quero ler mais uma escritura. E vamos entrar nesse assunto agora. Glória a Jesus. Livro de Números, capítulo 14. E vamos começar no versículo 1 também. Eu tenho a mensagem aqui: confronto, adoção, a mensagem adoção, primeira parte, confronto de Efésios com Josué. Aqui no 14 então diz assim: levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, se morreremos na terra do Egito, se morreremos neste deserto, por que nos trouxe o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Nós
voltarmos ao Egito. E diziam um ao outro: levantamos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor disse a toda a congregação que o apedrejasse com pedra. Não, diga assim: retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que o apedrejasse com pedra, porém a glória do Senhor apareceu, e a tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Até aqui. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Então, nessa mensagem aqui, o Mombrana pregou confronto de Efésios com Josué. Ele faz uma tipificação, um tipo da viagem de Israel até Canaã e o livro aos Efésios. Essa aqui é a primeira parte, tem muitas mensagens de adoção. Nós vamos falar alguma coisa aqui, olhar alguma parte aqui. No parágrafo 35, lembrando-se, agora tenho tipificado isso com Josué. Se vocês observou, Israel foi trazido fora do Egito. Há 3 estágios da sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito, e o estágio seguinte foi o deserto, e o outro estágio foi Canaã. 3 estágios. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Lá somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidade, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Muitos acham que nós estamos vivendo o milênio diz morte com tudo. Lá não haverá nenhuma morte. Mas outra coisa que isso faz, isso traz a justificação pela fé. A justificação pela fé. Depois deles terem escrito em Moisés, de terem deixado o Egito, a santificação para seguir sobre a coluna de fogo do pacto, o cordeiro sacrificado no deserto. Então entraram na terra que foi prometida. Agora que a terra prometida, para nós entender, Canaã, muitos pregam e acham, as denominações principalmente, acham que entrou em Canaã é o descanso, é a terra prometida, é o céu para nós. Mas não é. Não é, porque quando eles entraram em Canaã, eles não descansaram. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que pelear ainda em Canaã. Então, Canaã para nós representa o Espírito Santo. Amém? Amém. Para eles entraram para possuir a terra, a promessa que Deus deu, uma terra que manava leite e mel. Agora, para nós, não representa o milênio, não representa o céu, Canaã, mas sim a promessa, o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, não pensa assim: agora não vou ter uma luta, agora não vou mais pelear, agora tudo está tranquilo.
Não, nós ainda temos que lutar. Tendo o Espírito Santo, nós temos que pelear, lutar cada dia por cada pedaço de terra. Amém? Amém. Agora, aqui nós vimos, que nós lemos aqui em Número, antes no versículo, capítulo 13, então Moisés, ele tomou 12 homens de cada tribo das 12 tribos de Israel, e aqui no 13 até diz assim, ó, estes são os seus nomes, da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Esses foram os homens, 12 homens escolhidos para espiar a terra, antes deles entrar. Como nós lemos aqui, 3 estágios, saíram do Egito, primeiro estágio, caminharam no deserto, e você sabe que não foi 40 anos na primeira chegada em Cades Barneia, na divisa, para entrar na terra. Eles levaram 40 dias para chegar até ali. O deserto hoje se faz em 2 horas de carro. Como que eles levaram 40 anos? Se faz em 2 horas de carro. Quando eles saíram pelo Mar Vermelho, eles chegaram em 40 dias em Cades Barneia. E foi ali que Moisés pegou 12 espias e mandou olhar a terra. E eles foram. Caleb e Josué, que foram escolhidos a ir também, e quando eles chegaram, eles foram num certo lugar, e eles começaram a ver, eles viram dificuldade, eles viram tudo, mas só que eles se seguraram. Eles sabiam que Deus era com eles, como nós lemos aqui. Deus tinha desamparado aquele povo agora era tudo que eles tinham construído ficaria para eles. Mas o povo temeu, o povo não aceitou. Por quê? Porque os outros 10 que vieram, desde trazer boa notícia, contaram que lá eles viram gigante, a cidade era jurada, os exércitos fortes, e nós não somos páreo para eles, eles vão liquidar nós. Trouxeram uma mensagem ruim para ele, para a congregação. Não, sabe que tem gente que, em vez de trazer boa mensagem, ele traz mensagem, em vez de encorajar, para segurar as pessoas. Nós temos que ser mensageiros de boas novas, de alegria. Glória a Deus. Amém? Eu sempre digo assim, quando nós vamos lá na fazenda da casca, aqueles que vão comigo, eles dizem assim, só olha coisas boas para ter o que contar. Agora, se a pessoa vai lá olhar os defeitos, as coisas para depois vir contar, todo lugar tem defeito. Às vezes as pessoas vão lá num certo lugar e veem, oh, que igreja maravilhosa, que igreja é isso? Eles viram o culto, eles tiveram uma reunião, mas atrás dos bastidores não sabem o que acontece. Tem pessoa que vem aqui no nosso meio, vai embora feliz da vida. Se todos que quiseram vir para cá eu jogasse pilha, já nós tínhamos uma igreja muito grande, mas eu não jogo pilha, não, eu ainda digo assim, não, fica lá com o teu pastor. A não ser o que vem pedir socorro, que as coisas estão ruins, é outra coisa, as portas estão abertas. Mas eu incentivar a pessoa para vir, eu não costumo fazer isso, não devemos fazer isso. Porque chego aqui, assisto o culto, mas vocês que estão aqui, sabem, atrás dos bastidores, o que se passa, nós temos problemas, nós temos lutas. Aqui nem tudo é santo, como diz, porque santo aqui mesmo é só Deus. Todos nós somos pecadores, aqui tem de tudo. Então eu sempre ensino as pessoas, quando você vir para cá, você diz, eu saí lá da Assembleia de Deus e vim porque lá não era. Não fala assim. Lá tinha problema, aqui também tem problema. O que nós temos aqui é uma luz maior da palavra de Deus. Aleluia. As pessoas têm que vir por causa da palavra. Aqueles que vêm procurando uma igreja boa, eles não permanecem. Chega até um certo ponto, começa a ver defeito no irmão fulano, no irmão Bertano, e por causa de eu pensei que era diferente. Mas aqueles que vêm pela palavra, você pode olhar, nós só vamos enxergando cada vez mais e mais. Cada dia você vai aprendendo, você vai enxergando que você tem sede da palavra. Aleluia. Então aqui nós vimos, esses homens foram lá e trouxeram mal notícia. Chegaram pregando diferente, uma mensagem que nós não vamos poder. O que será das nossas mulheres, homens covardes? O que será de nossos filhos? E tudo que
Deus tinha feito para eles no deserto. Abriu o mar, eles passaram em terra seca. Da rocha saiu água, tudo aconteceu. O lugar mais improvável para encontrar água é no deserto, e ainda numa rocha de pedra. Mas ali Deus deu água para eles. Tudo aconteceu de milagre. E quando eles vão lá espiar a terra, vem como se tivesse um Deus fraco. Mas assim é, irmão. Você olha, se nós olhar para nós mesmos, para nossas capacidades, nenhum aqui vai para o céu. Nenhum de nós tem capacidade para entrar no céu. Mas nós temos que confiar em quem? Em Deus. Amém. Para o homem, disse Jesus, é impossível, Pedro. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então aqueles espias chegaram, aqueles homens que foram lá, trouxeram uma notícia mal, a ponto que a ira de Deus se acendeu e disse assim: Moisés, sai tu e Arão para fora, vou matar tudo com uma peste, vou enviar uma peste, vai morrer todos, e depois de ti eu levantarei outro povo muito mais forte, um povo muito mais melhor do que esses. Foi onde Moisés se meteu na brecha e disse: mas Senhor, o que dirão os egípcios? Que tu tirou o povo de lá, prometeste levar a essa terra que manda leite e mel. E o que dirão essas nações que estão tremendo do teu poder, do teu feito, que eles farão? Que tu não conseguiu colocar este povo na terra. E Deus disse assim: por tuas palavras, Moisés, vê que um servo de Deus chegar a Deus mudar de opinião, por certo ponto, mas não em tudo, porque a palavra de Deus, depois que ela sai, não volta vazia, não volta atrás. Mas ele pegou e parou assim: então tá, eu não vou matar todos. Como vieram até aqui em 40 dias, até aqui, agora eles peregrinarão pelo deserto 40 anos, até que morra todos esses, e deles surge outra nação. Diz que dali, de 20 anos para baixo não morreram, mas nesses 40 anos, os de 20 anos para cima morreram, todos eles. E eles começaram a andar em roda, e ir, e levaram 40 anos numa viagem que dizem que hoje um carro se faz em 2 horas de viagem. E eles peregrinaram 40 anos, para depois voltar ali em Cades Barneia. Você só nota isso aqui. Aí Deus disse assim: então, por tuas palavras eu não vou fazer isso, mas eles vão morrer de qualquer jeito, porque eles trouxeram má notícia. Mas aqui nós vimos 2 homens, no capítulo 14 de Número, versículo 24, diz: porém o meu servo Caleb, Deus falando, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ele levou Caleb e Josué, eles foram pelas montanhas, e eles passaram pelas terras dos Amalequitas, pelas terras dos Anaquim, e Deus disse: essa terra que os pés deles pisaram será deles. Quer dizer, a promessa estava de pé. Eles vão peregrinar, mas eles vão entrar. Aí aqui na conexão da escritura, Josué, no livro de Josué, no capítulo 14 também, agora estamos em Josué, diz assim: e como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim, de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
Aleluia. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, aquele dia, fazia 45 anos. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou teus pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. Meu Deus! Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse como disse, há 45 anos, e agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando-lhe ainda no deserto, agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então? Era tal, agora a minha força para a guerra, para sair, para encontrar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquim estão ali, grandes e fortes, cidade há ali, porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, e os quinizeus e os heteus, que é a raça, até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? E aquela cidade era antes o nome de Hebrom. Antes de ser o nome Hebrom, era Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Anaquim, e a terra repousou da guerra. Amém? Você vê aqui a promessa de Deus. Deus falou. Se a gente olhasse aqui, eu estava olhando o irmão Brano explicando, que cada bênção que Jacó deu aos filhos, os 12 filhos, você ia olhar as bênçãos, tudo caiu nessas terras direitinho. Já Deus falando lá 400 anos antes e colocando cada um na terra. Quando nascia uma criança, a mãe olhava e conforme a dor que ela passava, ela dava um nome para aquela criança. Quando nasceu o primeiro, ela disse, esse é Rubens. E cada nome tinha um significado. Esse é esse nome. Cada mãe, ela dava um nome para o filho, já mostrando o lugar da terra. E Caleb, por perseverar, por quê? Porque quando os outros vieram com aquela notícia que não tinha jeito para eles entrar na terra, que acendeu a ira do Senhor, mas ele não, ele, os dois, Caleb e Josué, o irmão Brano chega a dizer assim que Josué era um homem baixinho, e ele, para falar para o povo na congregação, ele pegou uns caixotes, colocou em cima e subiu, e eles tudo com o coração derretido e o povo chorando, ele proclamou dizendo suas palavras, olha, a terra verdadeiramente é boa. Só para você ter uma ideia, era no tempo das primícias, das colheitas da uva, um homem, eles apanharam um cacho de uva, eram 2 homens para carregar um cacho de uva, um cacho de banana. Então como é que era? A terra era boa demais, mas quando chegou ali, eles temeram o homem, esqueceram o que Deus tinha feito. Mas Josué, ele subiu no caixote e disse, olha, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nessa terra. Aleluia. Se Deus se agradar de nós chegaremos lá, irmão. Por isso que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Agora é o confronto de Josué e Caleb. Aqui no parágrafo 63, o irmão Brana fala aqui também. O irmão Brana falando, ele diz assim, ó, eu gosto disso. Agora ele fala um pouco aos Efésios, né? Eu gosto disso. Deus o fez um apóstolo. Nem um ancião colocou a mão sobre ele. Na primeira palavra que nós lemos aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ó,
nem o ancião colocou a mão sobre ele, nem o bispo enviou para lugar algum, mas Deus o chamou e fez um apóstolo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que são santificados e estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Observe como ele endereçou isso. Isso é para os incrédulos. Ao contrário. Eu tenho dia que estou enxergando mal, hoje é um dia que eu tenho diabetes, então às vezes os olhos estão bons, outra vez é ruim. Hoje é um dia que eu estou apanhando. Isso não é para os incrédulos, isso é para a igreja, um chamado para aqueles que são chamados, os santificados, e chamados que estão em Cristo Jesus. Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar em Coríntios 12, lá diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como? Batizados pelo quê? Pelo Espírito Santo, não pelo batismo das águas. Vocês, pessoas da Igreja de Cristo, mas por um Espírito, com letra maiúscula, por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Amém? Nossas pessoas, a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo, exatamente como Ele deu a Canaã para os judeus, Ele nos dá o Espírito Santo. Amém? Então, quando eles saíram do deserto, primeiro estágio, saíram do Egito, entraram no deserto, passaram pelo deserto. Quando eles entraram em Canaã, eles não descansaram, porque ali não era o descanso. Agora, quando nós entrarmos no céu, aí nós descansamos. Amém? Quando nós chegar ali na nossa Canaã, daí será diferente. Ali não haverá mais luta, não haverá mais problemas, não haverá mais briga. Nós vamos descansar eternamente. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, entramos no corpo. Nós não entramos, uma Brana diz que ninguém entra no corpo de Jesus. Como você não nasceu como eu, por exemplo, eu entrei na família Oliveira, eu nasci nela. Amém? A mesma coisa, você não entra no corpo de Jesus, você já nasceu. Quando? Antes da fundação do mundo. Amém? Quando nós fomos escolhidos, chamados, foi quando nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo? Não, ali nós apenas estamos reconhecendo. Aquele dia foi que nós reconhecemos quem nós somos, porque o nosso nome já estava escrito antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Jesus. Ainda aqui no 88, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não da vontade dos homens aos santos que estão em Éfeso, conjunção, fiéis em Cristo Jesus. Esses foram chamados, separados e agora foram batizados com o Espírito Santo. Estão em Cristo Jesus. Estou endereçando essa epístola a vós, meus amados. E eu vejo Paulo lá agora com os seus, quão feliz, aquele pequeno velho apóstolo teve sua cabeça cortada lá embaixo. Eu estive no lugar onde eles cortaram a sua cabeça. Sua cabeça está naquele novo corpo, nunca pode ser cortada fora outra vez. Eles estão lá de pé com os outros nesse exato momento. O mesmo apóstolo que escreveu isso e disse: ao que estão em Cristo Jesus, em um Espírito, somos todos batizados nesse corpo. Agora observe: a vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Você sabe onde é esse lugar celestial? Nós estamos hoje aqui assentados em lugares celestiais. Amém? Ele nos abençoou em Cristo no lugar celestial. Não somente alguns dos apóstolos,
algum desses, mas Ele nos abençoou com toda a bênção espirituais, e o mesmo Espírito Santo aqui nesta noite é o mesmo que está e fez, é o mesmo que está, mesmo este maravilhoso tempo, regozijar-se as coisas, Ele fez. O mesmo Espírito Santo que está aqui, nesta noite, é o mesmo Espírito Santo que encontrou Paulo naquele velho navio que parecia estar quase a naufragar e perdido por 14 dias e noite, sem luz e nenhuma estrela, olhando, não aparecia nada, mas ali tinha um diabo nela, naquela embarcação, dançando e mostrando os seus dentes e dizendo: eu afogarei o velho homem agora, eu o apanharei agora. Enquanto Paulo desceu para ter uma pequena oração, lá estava o anjo, e o anjo disse: não temas, Paulo, aleluia, não temas, este velho navio se chocará com certa ilha, vai em frente, e como a sua refeição, está tudo bem agora. Aqui vem ele com aquelas correntes, seus pequenos e velhos braços, arrastando pelos pés, e diz: tende bom ânimo, homem, pois Deus, o anjo de Deus, do qual eu sou servo, colocou-se perto de mim e disse: Paulo, não temas. Aquele mesmo Espírito Santo está aqui nesta noite, o mesmo Espírito de Deus nos ministrando as mesmas bênçãos espirituais. Amém. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. Você sabe essa história que o irmão Brando está falando aqui, está na ilha de Malta, né? Aquele barco, o diabo dizendo: eu vou afogar, eu vou acabar com ele agora, esse santo vai morrer agora, esse tal de Paulo, eu vou derrubar esse barco. Mas não adiantava, mesmo Deus estava ali também e disse: Paulo, não temas, esse barco vai se acabar, ele vai bater em pedra, vai dar lá numa ilha, mas tu e todo esse povo que está contigo, ninguém vai perecer, não vai perder nem um fio de cabelo. Amém? Amém. E Paulo chegou diante daqueles marinheiros, diante daqueles outros presos, e disse: olha, não temas, o anjo do Senhor esteve essa noite comigo e disse que nenhum de nós vai perder um fio de cabelo, ninguém vai perecer, somente o barco e a carga, isso vai ser perdido, mas nós não. Glória a Jesus. Amém. E conforme a palavra que hoje disse a Paulo, nós sabemos que aconteceu. Ele deu na ilha de Malta, e chegando lá, era chuvoso, frio, muitos nadaram até o mar, Paulo teve que ajudar outro, e assim tiraram todas as águas, não pereceu ninguém mesmo. E eles fizeram uma fogueira, estavam aquecendo fogo, os nativos da ilha vieram comparecer, trouxeram comida para eles, estavam todos olhando, e de repente Paulo afasta-se para pegar um pouco de lenha, e quando ele pegou a lenha, ele veio e botar no fogo, ele viu que uma víbora pegou na mão dele, mordeu, e era uma víbora pequena, mas venenosa, muito venenosa. E eles, os bárbaros da ilha, ficaram olhando e disseram um para o outro: esse homem deve ser um assassino realmente, porque ele escapou da ilha, viu acorrentado, escapou da fúria desse mar, desse barco que se estrafalhou-se todo, e agora, como ele é pegado, mordido por essa víbora, ele deve ser um bárbaro mesmo, deve ser muito violento esse homem. Mas Paulo pegou assim a mão sobre aquele fogo e sacudiu, a cobra caiu ali dentro. E eles ficaram esperando que ele caísse morto, mas ele não morreu não, nada aconteceu. Amém? Porque haveria uma promessa. Amém? Uma promessa que pegarão serpente, e se beberes algumas coisas mortíferas não lhe fará dano algum. Se nós crermos nisso, isso acontece. Amém? Glória a Jesus. Então nós estamos aqui nessa mensagem, irmão Brando diz, é um confronto. A promessa de lá é aquela mesma promessa que eles tinham, nós temos aqui agora no Novo Testamento. E essa promessa, que é o Espírito Santo, que é o prêmio, que é a nossa vitória, porque para nós entrar em Canaã, na nossa Canaã, não aquela Canaã que nós estamos falando lá do Velho Testamento, mas para nós entrar na nossa Canaã, nós temos que ter o Espírito Santo. Amém?
tipifica. A terra para eles era promessa. A promessa para nós é o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não entrará na terra, no novo céu, na nova terra. Tem que ter o Espírito Santo, como nós lemos aqui em Éfeso, no capítulo 1. Amém? Aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis e diante de caridade, e nos predestinou. Amém. Quando Ele nos predestina, Ele predestinou lá no passado, e agora no presente, Ele vem e sela nós com o Espírito Santo. E aquele que tem esse selo, ele jamais se perderá, jamais ficará no caminho, porque aqui diz ainda assim, que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado o Espírito Santo da promessa. Amém. Selado para chegar no destino. Você vê que o selo, Deus não salva você aqui e perde ali na frente. Deus não é fraco. Se um dia Ele salvou você, Ele me salvou, nós seremos salvos mesmo, realmente. Podemos dar tropeção, podemos ter luta, podemos ter problema, mas o nosso nome está escrito lá antes da fundação do mundo. Lá no passado Ele escreveu, e hoje Ele nos chamou porque nos elegeu. Amém. Nele, a Bíblia diz, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que fosse feito um átomo, qualquer coisa, Ele já tinha nós na sua mente, na sua presciência. Ele sabia todos que seria salvo. Amém? E agora o que nós temos que fazer é crer. Você nunca pode fazer igual aqueles filhos de Israel que começaram a dizer: nós não vamos conseguir, é muitos problemas na luta, é muita luta, é muitos problemas. E eu, olha para você mesmo, não pode. Eu contei ontem, conto hoje, que o irmão João me contou um sonho essa semana. E ele disse que chegou na porta como seria do céu. E ele se apresentava, João de Melo. Ninguém dava bola para ele. Eu sou João de Melo, ninguém ligava. Eu sou João, ninguém dava bola para ele. Disse que no sonho, a representação, o irmão Manuel, daquele jeito dele, chegando todo quanto é ele. Tu estás aí ainda? Vamos entrar. E o irmão Manuel disse: Jesus Cristo, pode entrar. Aí disseram para ele para onde ele ia. Aí o irmão disse: então é Jesus Cristo. Pode entrar, o teu lugar é o 60. Mas já não está ali. Aí ele contou isso. Realmente é isso, representação. João de Melo não vale nada lá. Zé Paulo não vale nada. O que nós somos? Mas quando ele disse Jesus Cristo, amém? Esse é o nosso novo nome. Recebereis um novo nome, é esse. Eles estão pregando por aí dizendo que é Brana o novo nome. Não é Brana, não. É Jesus Cristo. Amém? O nome pelo qual se chamava a noiva, a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Em quem você foi batizado? No nome de quem? De William Brana? Foi batizado no nome de Paulo? Apolo? Quem foi? Como diz a Bíblia. Nós fomos batizados em nome, amém? De Jesus Cristo. Então qual é o seu novo nome? Jesus Cristo. A igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro. Mombrana diz assim: nessa noite aqui tem muitas senhoras distintas, senhoras maravilhosas, muitas pessoas boas, mas a hora que eu ir embora, quem é que eu vou levar para casa? É a senhora Brana. Amém? A hora que Jesus vir buscar a sua igreja, quem é que ele vai levar? A senhora Jesus. Amém? Então nós não podemos ficar olhando as dificuldades. Eu não vou conseguir. Você é um lutador. Você não pode se entregar, não vou conseguir. Nós vamos conseguir, sim. Amém? Por quê? Porque Ele venceu por nós. Ele. Então hoje, com representação, nós estamos Ele é o nosso representante. Quando você chegar lá, você vai dizer: Senhor Jesus Cristo. Ei, turma do Senhor, essa aqui vem, pode entrar tudo. Seu nome já está escrito aqui desde antes da fundação. Antes de você vir à existência, seu nome já estava aqui. E
estamos aqui só na parte de Caleb, mas todo o povo de Israel, os jovens entraram e os outros mais velhos morreram tudo, mas os filhos deles entraram, da mesma tribo, da tribo de Benjamim, da tribo de Rubens. Aí eles entraram, chegaram lá, todos começaram a receber a herança. Como eu disse, conforme o nome deles era a herança. Caleb, Josué, foi o que repartiu as terras. Ele que deu a porção para cada um. E ele disse: olha, essa parte é de Rubens, essa parte é de Efraim, essa parte. E foi repartindo toda Canaã para eles. E os levitas não tiveram herança. Quem era o levita? O sacerdote. Eles não tiveram herança. A herança deles foi os dízimos. Eles ficaram com os dízimos. De tudo que os outros ganhavam, e plantavam, e edificavam, trazia para eles o 10%, que é os dízimos. Trazia para os levitas. E eles não tiveram herança. Como hoje, o pastor não tem herança. Um pastor, ele deve se dedicar à palavra de Deus. Não ele tem uma fábrica, não ele tem um comércio. O certo é ele se dedicar à palavra de Deus, não se repartir. Desde quando eu cheguei aqui, eu quis trabalhar de motorista. Eu queria, mas não me empreguei nas coisas de Deus. Viagem para lá, viagem para cá, e não peguei de motorista. Se eu tivesse pegado, eu era com 25 anos, eu me aposentava naqueles dias. Eu já tinha uns 18 anos de contribuição, mais 7 anos eu tinha me aposentado. Mas não, eu fui trabalhar na causa do Senhor e não deu de pegar um emprego. E assim foi, os levitas não tiveram herança. A herança deles era o povo. Amém? De todo o povo. Então todos eles receberam a herança, e da herança deram parte para eles, onde eles formaram cidade, lugar para cuidar dos seus gados, porque eles recebiam gado, dízimo. Eles recebiam, eles plantavam, por exemplo, batata, trazia os dízimos da batata. Plantava uva, trazia os dízimos da uva. Criava cordeiro, ovelha. Então era mandado que os melhores cordeiros, era para passar, contado 10 cordeiros, passava 9 para lá e um tirava para o sacerdote, eram os dízimos. Passava mais 9 e tirava um. E não era para tirar o mais feio dali, não, era para tirar o mais bonito, o melhor era para o Senhor. Amém? E assim também é a herança do pastor hoje. Vocês são a minha herança, por isso eu posso dizer, aquela é a minha ovelha, e aquela é a ovelha. Por isso que os pastores têm ciúme da ovelha, porque é considerada como deles para cuidar. E o que é que a ovelha tem? Lã. E a ovelha verdadeira, ela cede a sua lã, sem chiar. Chega no tempo da tosquia, ela entrega a lã ali para o pastor. Até um certo dia, chegou pesado o pastor Rodão. Um homem disse para ele assim: você é aquele pastor que tira a lã das ovelhas? Ele disse: é, eu sou que tira a lã das ovelhas, porque a ovelha tem lã para dar, e você não pode tirar porque é cabrito. Eu achei pesada a palavra, mas de cabrito não se tira nada, não se tira lã, mas das ovelhas sim, a ovelha tem lã para dar, e ela dá com prazer. Amém? Isso é símbolo de humildade, símbolo de simplicidade. A ovelha, ela não berra, ela não grita. A ovelha é diferente. Agora, quando tem um lobo no meio das ovelhas, é perigoso. Diz que tinha um pastor que sabia que estava sumindo ovelha dele, isso é natural, né? Estava sumindo ovelha, e ele assim, tem que ter alguma coisa, ele está, no meio dessas ovelhas está sumindo. Aí ele assim, eu sei como descobrir. Aí ficou na porta com um pedaço de madeira, de pau assim. Cada ovelha que passava, ele pá! A ovelha não berra, ela baixava e ia. Vinha outra, ele dava. Mas por causa de agora veio uma assim, quando ele deu, ele era um lobo, mas a pele era de ovelha, estava vestido de ovelha. Então a ovelha, ela cede os seus direitos. A ovelha, ela não sabe se ela sai do curral, sai do aprisco dela, passa pela cerca, ela nunca mais volta se o pastor não ir buscar, porque ela não tem uma natureza para se guiar ela mesma. Amém? Então uma ovelha que diz, eu vou me guiar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou mandar na igreja, não é ovelha, porque uma ovelha, ela precisa ser guiada. Amém? E nós temos o nosso sumo pastor,
nosso sumo pastor é meu pastor, é seu pastor, amém? E ele confiou as ovelhas nos meus cuidados, essas aqui. Lá ele confiou nos outros cuidados. E um pastor ele pode ter só 5 ovelhas, e o outro ter 1000 ovelhas. Um não é maior do que o outro, é tudo igual diante de Deus. Porque ele colocou 5, ele vai dar conta das 5, e aquele que deu 1000 vai ter que dar conta das 1000. Você entendeu? Ele vai ter que cuidar daquelas ali. Então cada um faça a sua parte, como diz aqui, para nós não ficar gemendo, passando necessidade, avejar um irmão com necessidade. O pastor dá mal também, ele só fica com vontade, mas não pode fazer. Então a Bíblia diz que é para trazer os seus dízimos da casa do tesouro. E diz mesmo assim, para que haja abundância na minha casa. Amém? Se tem na casa do Senhor, amanhã tem um irmão desempregado, o pastor tem para ajudar também. Agora, se o pastor não tem, porque um espera pelo outro, como uma vez na Criciúma eu vi essa conversa, tinha um bolinho conversando, e um fazendo a conta, quanto é que o pastor está ganhando? O outro diz, o fulano dá tanto, o outro, o fulano dá tanto. Aí eu estava no meio da conversa, entrei assim, eu disse, tu dá quanto? Não, eu estou atrasado, era o melhor de vida, era aquele sujeito melhor que todo mundo, assim, os outros estão pensando, como tu está bem de vida, eles estão pensando que tu está dando tanto, e tu não dá nada, e assim um faz conta do outro e não sabe. Então nós temos que cada um cuidar de nós, essa é a nossa luta, esse é o nosso problema. Agora a salvação é com Jesus Cristo. Amém? A salvação é com Ele. Agora foi perguntado por irmão Brana, aqueles que não pagam dízimo, que não entregam os dízimos, pagar é uma expressão, não é pagar, é entregar a parte do Senhor, que é dele. Irmão Brana, aqueles que não entregam dízimo, vão para o céu? Ele deu uma risadinha e disse, eu não sei, mas uma coisa eu sei, a noiva do Senhor Jesus Cristo é dizimista, porque ela cumpre com toda a palavra. Ela não pode ir no casamento faltando uma granada, ela não pode ir faltando alguma coisa no vestido, ela tem que ir preparada, ela vai vestida corretamente com toda a palavra de Deus. Então você não pode crer numa parte e deixar outra parte, nós temos que crer em tudo. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar a Deus e vamos passar para o culto de Santa Ceia. Pai celestial, graça te damos nessa hora, Senhor, por esse momento que nós passamos, cantamos, alegramos, estava tudo muito bom, ouvimos a tua palavra, lemos essa boa mensagem, partes, lemos a Bíblia, vimos aqui esses vencedores como Josué, Caleb, Moisés, Arão, deixamos as partes que aqui o irmão Brana falou de Abirão, de Datã, de Coré, esses que levantaram o povo contra o teu servo Moisés. Falamos dos vencedores, falamos do apóstolo São Paulo, um exemplo que ele teve a ousadia de nos dizer uma boa palavra, sede meus imitadores, Pai, e ele disse, como eu sou de Cristo. Amém. Então nós podemos imitar nossos irmãos do passado, como Paulo, como os profetas, como o nosso profeta, porque eles imitaram a ti, Pai. E se nós imitarmos, nós seremos teus imitadores também. E é isso que nos alegra, Senhor. E como temos falado e visto na tua palavra, que a salvação é algo consumado, é algo que tu ganhou por nós, tu pagou o preço, e agora nós estamos lutando, Senhor, para ser o cristão que fomos chamados a ser. Pai, abençoa cada um, toma nessa hora, Senhor, e nós vamos passar para o culto de Santa Ceia. Então nessa hora nós fizemos uma reflexão, agora diante de Ti, Senhor, porque se nós olhar para nós mesmos, para a nossa pessoa, como lemos aqui nas Escrituras, como vimos aqueles homens, olharam para eles mesmos, não tiveram condições nem de entrar na terra, mas nós olhamos para Ti nessa hora, para o sacrifício da cruz, pelo sangue que foi derramado. Então nós podemos ir à mesa da ceia, Senhor, atrás de Ti. Em Ti nós podemos fazer tudo, sem Ti nada nós somos. Então eu peço a Tua bênção sobre cada um nessa hora, Senhor, cada filho Teu. Põe as Tuas mãos e abençoa,
no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, mais uma vez, peço perdão dos nossos pecados perante Ti, Pai, no nome de Jesus.